os clientes. Quanto mais eu converso com você, mais eu toco na mesma... Vou falar de novo. O pessoal não tem ideia do que é o Sebrae, do que é o trabalho do Sebrae. É sério. Quanto mais você fala, acho que mais vai ficando evidente tudo isso daí. E aqui, continuando nesse assunto ainda, acho que a Andréa, que sempre fala isso lá em casa, né? Que eu acho, não sei se foi lá que você ouviu sobre isso, não sei se foi lá, mas a gente sempre concordou sobre isso. Sobre ter, por exemplo, mais de um negócio. Se você tem um negócio, que o correto ou o certo seria ter mais um outro negócio paralelo para poder ter uma base de sustentação. Por exemplo, para se preparar para um momento que ninguém espera, pandemia, esse é um grande exemplo. O que você pensa sobre isso? Não sei se foi lá, se não, né? É uma coisa que a gente sempre conversou, não é? Então ela é melhor ainda, porque a gente traz esse tema para ele e ouve dele isso. Sobre você, por exemplo, você dá aula de violão, mas você também quer vender bolo. Não tem nada a ver uma com a outra. Justamente, a ideia é essa. Não ter a ver mesmo. Porque o dia que der um jazz aqui, você está num negócio totalmente preparado, inverso e paralelo ali. Ou até mais de dois. O que você pensa sobre isso? O que o Sebrae fala sobre isso? Olha só, eu vou responder objetivamente. Você pega fundos de investimento, quando o pessoal tem muito dinheiro, o que eles fazem? Ele põe todo o dinheiro no varejo? Ele põe todo o dinheiro na indústria? Todo o dinheiro na gráfica? Não, ele pulveriza, né? Que a gente chama dos fundos de ações lá, eles dividem. Para que significa isso? Para diluir o risco. Então, assim, um setor está em alta, outro está em baixa. Na média, ele está sobrevivendo. Para as pequenas empresas, Guina, isso é bem difícil fazer. Eu estou há 9 anos e meio no Sebrae, já fiz 1.823 consultorias. 90% das empresas que eu já atendi só tem a renda que é a empresa. Então, qual é a dica para esse pessoal? Primeiro, gestão. Tá? Gestão. Arrumar a casa. Arrumada. Teve um empresário que falou assim, Fábio, mas a minha empresa dá 10% de lucro líquido. Vamos supor que ele venda 20 mil por mês. Sobra para ele R$2.000. Aí ele falou, Fábio, 10% é muito? Eu falei, se você deixar esse dinheiro parado na poupança, quanto que te dá por mês? 0,3, 0,4. Então, a sua empresa, sem gestão, ela é quase mais de 20 vezes mais rentável do que o principal hoje instrumento financeiro no Brasil. Agora, você imagina quando ele fatura 20 mil e ele aumenta a gestão, compras, estoque, divulgação, aloca o investimento, né, o investimento em marketing no lugar certo. Sabe o que acontece? Arruma o preço. Sabe o que acontece? Vai para 25% ali de lucro líquido. Então, de 20 mil, 20%, vou dobrar. Ele vai ter R$4.000 de lucro líquido. E lucro líquido, lembra, ele já pagou aluguel, matéria-prima, já pagou funcionário, já pagou imposto, já pagou todo mundo. E pagou o Prolabore, que é o salário do empresário e da empresária. Significa isso, sobrou 4 mil. Então, 20%. Imagina. E o que aí dá para fazer no longo prazo, Guina? Que é o que a pandemia mostrou. Não dá para depender só de um investimento. Guina e Andréia, os nossos pais e avós já falaram isso. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. É que no Brasil o custo de vida é tão alto que é difícil você ter rendas, né? Eu vou dar um número, tá? Hoje na Bolsa Brasileira, de Ações Brasileira, que é o B3, né? Que é Brasil, Balcão e Brasil, Bolsa, que é a antiga Bovespa, existem 3,5 milhões de pessoa física lá. Então, dos 212 milhões de pessoas, só 3 milhões têm acesso. Nos Estados Unidos, esse número é gigantesco. Por quê? Porque é um país que tem maturidade. Então, lá a empresa de transporte, ele consegue ter a empresa dele, a pequena empresa dele, e ele começa a investir em ações. Porque lá já tem maturidade para isso. No Brasil, a gente está engatinhando. Estamos iniciando. Então, para a pequena empresa, Guina, cuidar bem da empresa, eu sempre falo, se você colocar todos os ovos na mesma cesta, cuide bem dessa cesta. Né? Então, no primeiro momento, no curto prazo, em 3, 5 anos, médio prazo, cuide bem dessa empresa, que você vai ter tanto retorno que aí você pode pensar em outros investimentos. Outros investimentos. E é importante isso, não é errado isso, pensar nisso não. É que no Brasil que a gente ainda tem essa questão ainda cultural de não ter... Você vê como é que conflita diretamente com o que eu falei antes aqui, que é, quanto mais eu converso, mais eu vejo que o pessoal não sabe do que tem. E essa pergunta ela conflita diretamente com essa outra, porque se eles não entendem, né, a ferramenta que o Sebrae tem na mão, então a ideia é, resumindo,
Arruma a tua casa primeiro. Primeiro, é isso aí. Eu sempre falo... Arruma o que você tem. O Sebrae abre a mente, né, das pessoas, né? Porque assim, a gente fala assim, né, ó, de vez em você pensar na sobremesa, você está queimando o arroz e feijão. É as etapas. Então, arruma o arroz e feijão, a mistura, aí a gente vai falar da sobremesa. O que é a sobremesa? É o longo prazo desse setor, né? Então, com o exemplo de casamentos, a gente mostrou que no ABC, o número de casamentos, independente da pandemia, isso foi antes da pandemia, os casamentos no ABC estavam caindo, de 22 mil para 16 mil casamentos por ano. E as empresas do Momento Noivo estão ganhando mais dinheiro. Por quê? Porque tem gestão. Eram 42 empresas que fizeram o curso do Momento Noiva com o Sebrae. Então, o mesmo cenário tendo mais... Só que aconteceu uma mudança no hábito. Mudou uma mudança. Os casamentos são menores, de 22 mil para 16 mil casamentos. Nem todo mundo faz festa, então é outra informação que a gente precisa ter. E o mais importante, a qualidade da festa melhorou. Então o ticket médio por festa melhorou. Então... Serviço, né? Serviço, no geral. Então o que aconteceu? Melhorou para quem tem esse posicionamento de gerar essa experiência para o cliente. Agora, quem só briga preço, aí vai ser difícil de encontrar. Porque o mercado diminuindo, mais concorrentes, aumentando os custos, fica mais difícil ter lucro. Agora, as empresas que têm essa bandeira de qualidade, de gerar experiência verdadeira para o cliente, eles conseguem ter um valor maior.